novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha, o tema de hoje não poderia ser outro. Não poderia ser outro. Significados da vitória de Trump. O que isso significa? Tanto daqui para trás como daqui para frente. Significados da vitória de Trump. Imperdível daqui para frente. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é, existem muitos significados nesta vitória de Donald Trump. Eu falarei alguns deles. Primeiro significado. As pesquisas de intenção de voto são verdadeiras ou são manipuladas? O que você acha? O que você acha a respeito disso? Estamos falando dos Estados Unidos, mas é claro que, por extensão, vamos pensar aqui na nossa situação no Brasil. Evidentemente, porque o que acontece lá e o que acontece aqui é muito parecido, muito parecido. Eu fiz essa pergunta justamente porque na primeira eleição de Donald Trump, lá em 2016, lá no passado, as pesquisas do dia anterior à votação diziam todas que Hillary Clinton venceria. Sabe, naquela época eu não estava tão envolvido com geopolítica, não estava tão ligado nesse assunto. É claro que eu sempre prestei atenção nas notícias internacionais, mas eu não entendia as movimentações geopolíticas. Então, eu fui dormir, tá bom, a Hillary ganhou, ok, dormi. No dia seguinte, eu ouço o hino nacional norte-americano e o Donald Trump falando. Aí eu pensei, bom, não estou entendendo nada, as pesquisas diziam uma coisa, aconteceu o oposto. Então, naquela época, fui dormir com essa informação e no dia seguinte recebi a notícia de que Donald Trump tinha vencido as eleições. Claro, eu não entendia tanto de geopolítica naquele momento e me trouxe muita estranheza. A sensação que me trouxe foi de estranheza. As pesquisas garantiram que a Hillary ganharia, mas garantiram assim de uma forma tranquila, absoluta. E no dia seguinte ele é eleito presidente e aí eu só tive aquela sensação de estranheza. Puxa, tem uma coisa estranha no ar, né? Uma coisa estranha acontecendo. Então, muita estranheza constatar que as pesquisas falavam uma coisa e a votação demonstrava o oposto. Não é que a pesquisa errou pouquinho, não. Mostrava simplesmente o oposto do que as pesquisas falavam. E como eu não entendi ainda que as pesquisas eram manipuladas, eu vou repetir. As pesquisas, sim, são manipuladas com o efeito borboleta. Daqui a pouco eu explico o que é o efeito borboleta. Bom, explico agora. Efeito borboleta é a seguinte frase. Uma borboleta bate as asas na Amazônia e forma um tufão no Pacífico. O que isso quer dizer? Pequenas movimentações podem movimentar grandes populações. Então, a opinião pública. O efeito borboleta é justamente para influenciar os eleitores. E como é que acontece o efeito borboleta nessa questão das pesquisas de intenção de voto? As pesquisas tentam mostrar sutilmente como uma borboleta que um candidato da preferência do sistema, claro, claro que tem um sistema agindo por trás, né? Quando eu falo sistema, são os poderes políticos e econômicos, né, que se instalam, que estão instalados e preferem essa ou aquela pessoa. Então, mostra que um candidato está melhor do que os dados demonstram. Então, os dados demonstram uma coisa, mas dá uma leve melhorada nos números, né, para influenciar muitos eleitores. E aí os eleitores se perguntam, puxa, por que será que esse candidato está ganhando fôlego agora, está melhorando,
E aí dá aquele efeito manada, né? Dá aquele efeito boiada. E é justamente o que aconteceu agora nesta eleição de Trump, na qual as pesquisas apontavam para a vitória de Kamala. Então você pegava pesquisa por pesquisa da grande mídia, principalmente porque a grande mídia está associada aos departamentos de pesquisa. Pegava as pesquisas, todas diziam que a Kamala estava na frente, que a Kamala estava com 48, Trump com 45. E aí eu tranquilo, né? Pensando, eu já ouvi essa história antes, então fiquei tranquilo quando vi todas essas pesquisas. E Trump venceu em todos os swing states. Aí é importante explicar o sistema de eleição nos Estados Unidos. Claro, você já deve ter ouvido falar, mas é o seguinte, tem estados que sempre fecham com os democratas e estados que sempre fecham com os republicanos. E tem os swing states, ou estados pêndulos, que ora fecham com os democratas, ora fecham com os republicanos. Então é aí que a coisa acontece. É aí que se vota o presidente, o próximo presidente. Então o mais importante não é saber qual um estado que sempre vota para um lado, o estado que sempre vota para o outro. É saber o que acontece nos swing states. E justamente nesses swing states eles falavam, não, a Kamala está na frente, aquela coisa toda. Ou estados pêndulos, o que realmente determina a vitória nos Estados Unidos. Então, é isso que determina a vitória. E o que aconteceu? Em todos os estados pêndulos, Donald Trump venceu. E as pesquisas não diziam isso, diziam o contrário, que a Kamala estava na frente. Não é pelo menos estranho? Depois que eu percebi, depois que eu descobri, depois que eu vi, né, depois de tantos anos, agora entendo mais de geopolítica, que pesquisa é manipulada? Sim. É manipulada? Sim. E não só nos Estados Unidos, para mim não causou estranheza. Já sabia que a coisa iria por esse caminho. Segundo significado, a grande mídia já não consegue mais convencer os eleitores votarem num candidato que o sistema prefere. Lembra quando acontecia isso no Brasil? Que a gente percebia que a grande mídia forçava a barra para um candidato, começava a elogiar muito um candidato e criticar o outro, mas descaradamente, mas uma coisa assim descarada. Então falava bem de um e falava mal do outro. Descaradamente, nunca democraticamente, mas descaradamente. E isso estava acontecendo também nos Estados Unidos, mas eu vou falar como. Voltando a algumas lembranças antigas, né, daquela época que eu acompanhava as notícias internacionais, mas não entendia como é que funcionava a geopolítica. Então, justamente dessa época da qual eu não entendia tanto de geopolítica, eu me deparei com algumas situações bem estranhas. Me lembro até que eu fui num hotel e fui ouvir a CNN, né? Liguei a TV na CNN para ouvir algumas notícias. Tá bom, deixa eu ouvir um pouco de notícia, eu preciso me atualizar. A CNN estava falando mal do então presidente Donald Trump. Tá bom, então estava lá com alguns motivos e tal, e falando mal, etc. Estava ouvindo sem me dar conta de muita coisa. A emissora trouxe outras notícias e voltou a falar mal de Trump por outros motivos. Então, trouxe algumas notícias, de repente volta a falar mal dele por outras coisas, e fala, e fala, e fala. Começou a me chamar a atenção, né? Por que tanta ênfase, né? E depois, no mesmo dia, fez um programa inteiro para falar mal por outros motivos ainda. E aí me chamou a atenção, mas por que essa emissora tem tanta insistência em falar mal de Donald Trump? Como eu não entendia tanto de geopolítica na época, só achei estranho tanta ênfase em falar mal de Trump. Então eu me provocou a mesma estranheza, mas eu não entendia ainda do que se tratava. E desde então a CNN e outras emissoras norte-americanas vêm falando mal de Trump diariamente. Então, desde a época que ele assumiu, desde aquela época que eu ouvi o noticiário, até hoje, fala mal dele diariamente. É uma mera coincidência? Não.
Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Só que apesar desse empenho em falar mal, a grande mídia não conseguiu destruir a imagem de Donald Trump. Fez de tudo, anos e anos falando mal diariamente, não conseguiu destruir a imagem de Donald Trump. O que isso prova? Que a grande mídia não tem mais o poder de colocar o candidato que o sistema prefere e retirar o candidato que o sistema não quer. Então já não tem mais esse poder, já não tem mais essa influência. Quantos presidentes foram colocados no Brasil, que você se lembra, pela grande mídia? A grande mídia era descarada, descaradamente falava bem de um e falava mal do outro. Era uma coisa assim, sabe, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, nada disso. Então não tinha processo democrático nenhum, era tudo encaminhado, olha, vamos falar bem desse. E a maior parte das emissoras, com raríssimas exceções, ficava martelando que tal candidato seria melhor. E isso a grande mídia norte-americana fez por anos e anos e anos e anos. Não conseguiu. Olha que importante. Então a grande mídia já não tem mais aquele efeito manada. Em poucas palavras, a grande mídia já não consegue mais fazer da população uma massa de manobra. E não consegue mais fazer o efeito manada. Aquele efeito que você começa a direcionar, né, a opinião pública para esse lado ou para aquele lado. Claro que tem algum efeito manada ainda, residual, mas não é tão forte. Então, claro que faz a cabeça de algumas pessoas. Tem pessoas que ainda acreditam na grande mídia. Ué. E vamos respeitar. Né? Não tenho nenhum desrespeito por essas pessoas. Vamos respeitar quem acredita na grande mídia. Mas então, aquele efeito que eles conseguiam, efeito manada, especialmente na política, não conseguem mais. E olha que eles se empenharam em prol da Kamala. Ô André, mas por que em prol da Kamala e não do Trump? Porque a Kamala é a candidata do sistema nos Estados Unidos, que o sistema preferia. E direcionou toda a grande mídia para falar bem dela e mal do candidato que eles não queriam, que é o candidato Donald Trump. Bom, agora o terceiro significado, que é muito importante, que é o significado daqui para frente. Previsões geopolíticas nesse novo mandato de Trump. Então vamos pensar daqui para frente as previsões, e não apenas previsões do que a gente pensa, acha, mas também da campanha dele, do que ele declarou, das primeiras movimentações políticas. Então, qual é a tendência geopolítica da administração Trump nos Estados Unidos? Primeiro, economia. Como é que vai ficar a economia? Vamos entender o seguinte: Trump assumirá a presidência dos Estados Unidos e o seu maior desafio, e aí é um desafio gigantesco, e tudo vai depender de uma equipe econômica hábil para tomar as medidas necessárias. Então, o maior desafio será administrar a dívida pública. Como eu já falei em alguns programas, aliás, eu já tinha falado em alguns programas antes, que o Donald Trump ganharia. Eu falei isso mesmo quando a grande mídia norte-americana estava cravando a Kamala na frente, etc. Falei, você pode acompanhar nos meus programas antigos. Cravei, ele vai ganhar, e ele ganhou porque eu já conhecia toda essa manipulação. Ok. Agora, ele vai ter que administrar uma dívida pública que é de 35 trilhões de dólares. Vou repetir isso 2 vezes hoje no programa. Então vou repetir mais uma vez. 35 trilhões de dólares. Claro que se trata de uma dívida impagável, pelo menos no curto prazo, e ele precisará, para pagar essa dívida, cortar muitos gastos. Então, por exemplo, eu vou aprofundar um pouquinho mais isso daqui a pouco, mas o gasto, por exemplo, de guerra, na guerra da Ucrânia. Então ele vai cortar uma série de gastos. E subsídios, né? Todo subsídio que houver provavelmente vai ser cortado.
e encontrar uma forma de diminuir essa dívida pública. Mas é claro, uma dívida pública dessa monta, 35 trilhões de dólares, não dá para pagar em pouco tempo, então ele vai ter que diminuir pouco a pouco. Lembrando que o gráfico só sobe da dívida pública norte-americana e estava subindo de maneira exponencial. Então o que ele vai fazer é realmente uma grande dúvida e esse vai ser provavelmente o maior desafio de Donald Trump. Questão política. Já é quase certo que Donald Trump não colocará mais verbas para a Ucrânia. É o que eu falei, não vai colocar mais dinheiro na Ucrânia. A Ucrânia já perdeu a guerra. Ninguém conseguiu ganhar uma guerra contra a Rússia. Napoleão não conseguiu, Hitler não conseguiu, Zelensky vai conseguir? Não. Já perdeu essa guerra. Não adianta colocar mais verba lá, é verba a fundo perdido. Então ele não colocará mais verbas na Ucrânia e esse país precisará fazer um acordo de paz com a Rússia. E é o que vai acontecer. Então o Trump prometeu, eu acabo com essa guerra em poucos dias. E vai acabar mesmo. Ele não vai dar mais verba. O Zelensky vai precisar fazer esse acordo de paz com a Rússia. Sendo assim, a guerra Ucrânia versus Rússia provavelmente acabará logo. E um detalhe muito importante. O Brasil e a China elaboraram um acordo de paz. Então, o mais provável é que o Zelensky aceite esse acordo de paz feito pelo Brasil e pela China. É um acordo sino-brasileiro. Então, isso é muito importante. Olha aí o Brasil fazendo um papel importante nesse momento geopolítico, nesse momento histórico, e num acordo de paz, num papel muito bonito, porque o Brasil sempre teve um empenho pela paz, e isso é um papel geopolítico muito bonito que o Brasil está fazendo cada vez mais na geopolítica internacional e cada vez mais fazendo um trabalho pela paz, o que é muito bonito. Dólar, e agora? E André, que complicação agora? Pois é. Ô André, mas você falava nos programas antigos que o dólar, né, vai ter problemas, etc, 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 e parece que ele subiu. O que está acontecendo, afinal de contas? Então vamos lá. A moeda norte-americana tende a valorizar nesses meses de entusiasmo, até a posse de Donald Trump. Nesses meses de entusiasmo, então o mundo inteiro acredita no dólar, dólar forte, América forte, aquela coisa toda. Na sequência de alguns meses, haverá uma tendência de queda. Mas aí que entra uma questão importante. Queda por esses dois motivos, né? Primeiro, pela dívida pública dos Estados Unidos, de 35 trilhões de dólares. E, segundo motivo, a ação dos BRICS de desdolarização da economia mundial. Então, por essas duas ações, o dólar tende a cair. Então, a tendência na sequência será de queda. Então, terá uma leve subida pelo entusiasmo, né, da vitória de Trump, mas na sequência cairá. Agora, se a equipe econômica de Donald Trump for bastante sábia ou bastante especialista, né, especializada, e fizer a coisa certa, administrar essa dívida da forma certa, administrar o dólar da forma certa, então essa habilidade da economia norte-americana, dos economistas da equipe de Trump, é que vai determinar uma queda progressiva e suave, que é o que todos nós esperamos, ou uma queda abrupta, se tomar algumas medidas muito radicais. Eu acredito que não, que não tomará medidas radicais e haverá uma queda
progressiva e contínua. Esta queda acontecerá por causa dessa dívida, né? E pela desdolarização da economia mundial, liderada pelos países BRICS. Então, os países BRICS, nessa reunião de Kazan, uma das questões da pauta foi desdolarização da economia. Então, uma das questões da pauta foi essa e realmente foi uma das questões mais importantes e é o que está acontecendo. Então, os países tendem daqui para frente a fazer suas negociações com uma moeda neutra, com uma moeda BRICS. Então, outro desafio será evitar que o dólar despenque rapidamente e administrar a situação para que a desvalorização seja progressiva. Então, o que a gente torce é que realmente seja algo bem progressivo e não algo muito abrupto. Há boatos sobre a criação de um novo dólar desligado do Fed. Fed é o Federal Administration, né? Que é da economia, que é o Banco Central norte-americano, ok? Então, o Fed, o Federal Bureau of Administration, ele que tem a economia, ele que faz o dólar, né? Mas são boatos. Então, um dólar independente do Fed, etc., isso é boato. Então, não se sabe se ele vai fazer ou não, mas paira essa dúvida no ar. Mas mesmo isso teria que ser feito com muita habilidade. Os problemas de Donald Trump são gigantescos, né? Especialmente na questão da economia norte-americana. Mas vejamos como a equipe de especialistas dele administrará todas essas questões. Então teremos aí o grande desafio de Donald Trump, lidar com a questão econômica norte-americana, com a questão do dólar. Então tudo isso é o grande desafio de Donald Trump neste momento da geopolítica internacional. Ele fará também esforços para as duas guerras terminarem, mas eu diria que os esforços primeiros serão para essa guerra Ucrânia-Rússia terminar, e essa tende a terminar rapidamente. A outra já é uma situação mais complicada, né? Mas essa guerra provavelmente vai terminar rapidamente. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido proveitoso para você. E lembre-se, a vida é sabedoria, cada momento entenda o seu significado. Neste novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Eu desejo uma excelente semana para você, maravilhosa semana, e até a semana que vem.